Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma empresa que começou, sabe como? Numa pequena oficina lá no Japão quase 100 anos atrás. E hoje, hoje é uma gigante da tecnologia mundial. Essa é a história da Aneste Iwata. E para começar a entender essa empresa, a primeira pista está no próprio nome, a Nest. Pode não parecer muita coisa, né? Mas na verdade é uma sigla e ela diz tudo sobre a filosofia deles. Active with Newest Technology. Ou, em bom português, estar sempre na ativa com a tecnologia mais recente. E olha, isso aqui não é só papo de marketing não. É uma declaração da própria empresa. É a determinação deles. Essa frase é basicamente o motor que impulsionou décadas de inovação. É o fio da meada que a gente vai seguir hoje. Então, para a gente entender como eles chegaram nesse ponto, a gente tem que voltar lá para o comecinho. Toda grande história tem um ponto de partida, né? E a da Aneste Iwata, olha, é daquelas que inspiram. Pensa só, em 1926 não tinha essa corporação global que a gente conhece hoje. O que tinha era a Iwata Seisakusho, uma oficina bem modesta, sabe? E é dali, desse lugar simples, que começa uma jornada de quase um século, movida por uma coragem impressionante. Então, fica a pergunta, né? Como é que uma oficina pequena vira uma líder global de tecnologia? A resposta não é uma coisa só, um momento mágico. Tá mais para uma cultura, um jeito de ser, de estar sempre na frente. Bora ver como essa história se desenrolou. Bom, é a partir daqui que a coisa começa a acelerar de verdade. A transformação da Iwata Seisakusho veio de um espírito de encarar qualquer desafio, sabe? E foi essa atitude que levou direto a tecnologias que literalmente mudaram as regras do jogo na indústria. Olha só essa linha do tempo. Ela resume bem a evolução. Começa com a fundação, passa por uma reconstrução super difícil, e aí a trajetória aponta para dois momentos que foram divisores de água. Primeiro, eles criam o primeiríssimo robô de pintura do mundo. Imagina automatizar um trabalho que era todo manual. E depois, mais para frente, vem o primeiro compressor Scroll sem óleo. Isso foi uma verdadeira revolução em eficiência e principalmente na pureza do ar. E é importante entender que esse crescimento todo não aconteceu do nada, não foi sorte, foi resultado direto dessas conquistas, conquistas muito específicas e de verdade revolucionárias. Essas conquistas se apoiaram em dois grandes pilares. O primeiro, como a gente viu, foi automatizar a pintura com aquele robô que ninguém nunca tinha feito. O segundo foi criar esse compressor de ar que não usava óleo. E isso, gente, foi um salto tecnológico gigantesco. Não só pela eficiência, mas porque garantia ar puro para indústrias supersensíveis, tipo a de alimentos e a farmacêutica. Isso redefiniu o mercado. Cada uma dessas primeiras vezes não foi só um produto novo, foi um tijolo na construção do futuro da empresa. Ok, então a empresa tinha em mãos tecnologias que ninguém mais tinha. Qual era o próximo passo lógico? Levar tudo isso para o mundo, claro. E é aí que começa a fase da expansão global. E a conexão aqui é muito clara. Eles não saíram só vendendo produtos por aí. A tecnologia única que eles criaram funcionou como uma chave mestra, sabe? Que abriu as portas dos mercados internacionais. Foi a inovação se transformando em passaporte para o mundo. E o mais importante, eles não ficaram esperando acontecer. Eles foram atrás, de forma proativa. O resultado? Uma rede global de produção e vendas. Isso consolidou a Aneste Iwata não só como uma grande inventora, mas como uma líder de mercado de verdade, em escala mundial. Bom, depois de passear por quase um século de história, a gente chega ao final. O que fica dessa jornada e o que será que o futuro reserva para eles? Vamos resumir a ópera, então. A gente tem uma jornada impressionante, né? De uma oficininha de nada a uma líder global. Tudo isso movido por um espírito de nunca fugir de um desafio, uma busca sem descanso para ser a primeira em tudo e um nome que, no fim das contas, já é uma missão. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Para uma empresa que se construiu sendo a primeira em tantas coisas, a gente fica se perguntando, qual vai ser o próximo desafio que eles vão conquistar? Qual a próxima barreira que eles vão derrubar? Porque, se a história deles serve de lição, a gente pode apostar que eles já estão pensando nisso.